Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu vou fazer a apresentação sobre o trabalho do sistema de pasteurização. Bom, a princípio eu criei o projeto, né, um standard de projeto, e aí criei também o código de animação, a main, né, o programa principal, e também a visualização ali para a gente trabalhar, né, para fazer a simulação do nosso projeto, participar do desenho, né, tudo mais. Começando pela main, né, aqui no programa main, para não utilizar uma GVL e para poder testar o código na main separadamente de animação e visualização, foi feito dessa seguinte forma aqui. Então eu defini o sensor, as variáveis de entrada, né, que é o S1, S2, S3, S4, são sensores 1, 2, 3 e 4. Daí outras variáveis é o botão de start, o botão de stop, o motor, o aquecedor, né, que é o R1, conforme está lá descrito no roteiro que o professor disponibilizou para a gente. E a refrigeração, né, que é o V1, e a lâmpada. Né. Esse aqui é o trigger do motor, que detecta se o motor está ligado ou desligado. Né. Aqui é a parte do time, do tempo que a refrigeração e o aquecimento tem que estar ligado, né, que é 2 segundos, 3 segundos. E aqui é o reset deles. Né. Então vindo aqui para o programa, aqui ele detecta quando que o M1 vai ligar, que é só quando tiver a partir do sensor 1, né? ou depois dos timers, etc. Aqui é definido que o timer de aquecimento é de 3 segundos, aqui é o reset desse timer, né? Que é usado para conferir se uma peça precisa ser aquecida ou não. Quando chega no S2 ele acende e o motor desliga, né? E aí ele dá o reset dessa parte. Aqui é a parte do tempo, define o tempo de ventilação de 2 segundos. Né? Aqui também é o reset da ventilação. Aqui é também liga caso for necessário, se nenhuma peça foi aquecida durante o ciclo. E aqui liga a refrigeração se nenhuma peça foi resfriada durante o ciclo. Né? E aqui funciona quando é pressionado o start, que aqui é quando, vamos dizer, ligamos a máquina. Quando aperta o start, liga a lâmpada e aí a partir disso entra nessas condições aqui que ele, se o S1, né, se tiver a peça no sensor 1 ou o motor estiver ligado e não tiver peça em S2 ou S4 e o timer do aquecimento não estiver acontecendo, vai ficar com o motor ligado. Né? Se não, se houver peça aquecendo, também serve para a máquina estar parada. Ou, então o M1 tem que estar desligado, que é o motor. E assim sucessivamente, né, para o S3, que é na parte do resfriamento, funciona da mesma forma do aquecimento. E aqui garante que tudo está desligado quando a máquina não estiver operando. Né? Partindo para a animação, aqui tem a peça presente, ele é um booleano falso, tem a posição da peça, a posição anterior da peça, né, posição peça anterior, e a velocidade de animação. Né, que no meu caso eu coloquei 1. Aí aqui ele entra numa condição, e se essa condição for verdadeira, aí ela entra para as outras próximas condições. Caso contrário, ela não vai, né, vai pular direto para fora. Não vai percorrer o que está aqui dentro. Né? Então aqui, se a peça estiver na esteira, que é a peça presente, então se o motor estiver ligado e a posição for menor do que 970, por que 970? Porque é o tamanho da minha esteira aqui. Aqui eu fiz um scroll para eu saber qual que é o tamanho da minha esteira desde do momento 0 até aqui no sensor 4. Então, se for se o motor estiver ligado e for menor que 970, vai ativar a peça, né, e vai começar a movimentar a peça, né, vai começar a movimentar a esteira. Para eu acionar o sensor 1, se a peça estiver entre 100 e 200, então em 100 ele ativa,
e ele para de ativar quando passa de 200 a peça. Caso contrário, ele não ativa. A mesma coisa serve para essa condição aqui, que é do sensor 2. 386 ativa o meu sensor 2 e o resfriamento, e a partir do 400 desliga, né? E aqui também desliga o motor, isso que é interessante. Essa aqui é no sensor 3, que é na parte de resfriamento, aqui é o aquecimento, aqui é o resfriamento. Um momento de 657 a 700, daí ativa o sensor 3, desliga o motor, né? E tudo isso a gente vai ver na simulação ali. Aqui funciona como a ativação do sensor 4, né? Que daí ele desliga o motor assim que entra na caixa, o sensor. E ele é desse range de 814 a 964 e aumenta um pouco a velocidade para ser o processo de como se fosse alguém pegando o produto e colocando na caixa. E é assim que funciona, né? Aí aqui tem os botões. Dentro do botão de selecionar eu coloquei uma programação que ele é quando é para eu selecionar a peça, né? Ele funciona para eu selecionar a peça. Então quando eu clico nele, a minha peça aparece. A princípio ele não tem peça. E no botão de incluir, a mesma coisa, ele selecionou a peça, agora eu preciso incluir na esteira. Então ele funciona como o trigger, né, para eu colocar a peça na esteira. E aí ele começa na posição 100. Basicamente isso que funciona. Eu vou iniciar aqui a simulação. Bom, não deu nenhum erro a princípio. E aí agora vamos inicializar, vamos dar o start aqui para a simulação. Então, como eu tinha descrito ali na main, só começa a funcionar a partir do momento que eu aperto o start. Ele acende a lâmpada. Então agora eu vou selecionar a peça. Apareceu a peça aqui e agora eu vou incluir na esteira. E aí começa a funcionar. Chega no sensor 2, ele para, desliga o motor, ativa o motor, desliga o sensor 2, ativa o sensor 3, desliga o motor, aí liga o motor novamente e vai para o sensor, no caso sensor 4, né? Tem que corrigir ali. E é basicamente assim que funciona. Aí agora para eu selecionar outra peça eu venho e incluo novamente. E aí começa outro ciclo. Então é basicamente assim que funciona. É isso, obrigado professor. E muito interessante trabalhar no CodeSys, nunca tinha visto, né? Nunca tinha visualizado isso antes, apenas na aula do professor. E é muito interessante que a gente consegue fazer uma simulação, consegue fazer várias brincadeiras, que, entre aspas, né? Mas levando no meio profissional, isso é muito interessante para automação industrial, né? Agradeço as aulas e é isso aí. Abraço.